Boa noite a todos. Eu vou falar um pouco para vocês sobre o assunto felicidade, né? Então, que a paz de Jesus esteja com todos. Certa vez, um homem muito rico, ele queria comprar a felicidade. Já fazia anos que ele queria e foi em vários lugares, no comércio e nada. Até que falaram para ele que nos países árabes tinha um lugar lá no Oásis que estavam vendendo. Tinha uma casa no alto escrito Vende-se Felicidade. Ele foi até lá e foi atendido por uma senhora. Aí ele falou assim: a senhora está vendendo a felicidade? Ele falou: vendendo não, nós estamos dando. Ué, como assim dando? Aí ela entrou numa sala, depois voltou com uma caixinha de fósforo e depositou sobre o balcão. Aí ele abriu, tinha várias sementes, assim, distribuiu as sementes no balcão. Falou: o que é isso? Felicidade é isso? Ela falou assim: essa é a semente da solidariedade, essa outra da generosidade e essa do amor. Se o senhor cultivar cada uma delas, o senhor será feliz. Então, o que será que é a felicidade? Como alcançá-la? Muitos livros já foram escritos, autores espíritas, espiritualistas, orientalistas, já há muitas mensagens, né? Depois eu vou comentar com vocês alguns desses livros. Então, muita gente coloca a felicidade em valores efêmeros, né? E quando consegue alcançar esses valores, acaba se frustrando, percebe que não é bem aquilo que desejava, que a faria feliz, né? Então é um erro focalizar a felicidade em valores transitórios, materiais, em tudo que é perecível. Muita gente relaciona a felicidade com aquisições, por exemplo, um carro novo, um novo emprego, uma casa, um calçado. Tem gente que diz assim também: eu sou feliz no dia em que meu patrão faltar no trabalho. Se o patrão é muito assíduo, não falta nunca, né? A pessoa está sempre infeliz, né? Então, isso que pode acontecer com essas coisas passageiras que eu falei para vocês. Casa, né? Então, por exemplo, um carro novo, ele pode começar a dar problema. Aí a pessoa deixa de ser feliz, né? A casa, quando precisa de reforma, uma nova pintura, quando começa a dar problemas, ou necessita ser aumentada, aí a pessoa vê que a casa não traz tanta alegria assim, como trazia no início. Um novo emprego também, com o tempo a pessoa pode descobrir que, né, não traz tanta alegria, que não é tão bom quanto parecia ser no início, né? E tem gente que diz assim: eu serei feliz se tiver isso ou aquilo. É uma ilusão, essa é uma felicidade condicional, né? Que acontece sob certas condições somente, né? Então, muita gente se apega, por exemplo, a festas, divertimentos, tudo aquilo que traga alegria, que provoque risos, descontração. Quando isso não está acontecendo, ela não está feliz. Então, é sob essas condições que a pessoa é feliz. Então, na verdade, tudo isso, diversões, etc., não é um mal, nós precisamos sim disso. A vida não é só trabalho, precisamos de diversão também, né? Por isso que mal há em dar gargalhadas, tem gente que não se permite isso. Diversões, desde que seja comedida, não há problema algum em se divertir, dar boas risadas. Mas o problema é há quem acha que somente isso é felicidade, nada mais, tudo fica focado nisso. Isso que é o grande erro, né? Vejam outra coisa que acontece. Há quem acredite piamente que seja responsável pela felicidade dos outros e acaba se esquecendo de si mesmo, só quer ver o outro feliz. Isso acontece num filme, no Fabuloso Destino de Amélie Poulain, acredito que vocês tenham assistido. Ela era assim, preocupada com a felicidade dos outros, né? Esquecia dela mesma, né? A pessoa que age assim não administra, não dirige seus próprios passos, né? Se incumbe de deveres que não são seus, assume compromissos que pertencem ao outro. Então, zela pelos outros, os protege e deixa de segurar as rédeas de suas decisões e seus caminhos, né? O que seria felicidade para um glutão? É ter sempre a mesa farta, né?
Para alguns, felicidade está ligada às sensações, ao prazer. Outros, ao poder, exercer sempre o poder, o mando. Para alguns, é só prazer. Eu assisti há pouco tempo uma comédia italiana que chama A Mão de Deus, que vai concorrer ao Oscar no ano que vem. Eu até recomendo vocês. Tem um personagem que, em um certo momento, ele deixa claro que a vida para ele era só prazer. É um rapazinho, só pensava no prazer, assim. Então ele encaixa direitinho esse tipo de pessoas. Assim. E para outras pessoas, também a felicidade é o sexo de todas as formas, sensualidade, sexo por sexo, sem afeto, que acaba trazendo um vazio muito grande depois. Né? Muitos acabam preenchendo esse vazio com as drogas. Este é um dos motivos de tanta gente fazer uso delas. Acabam acreditando que conseguem a felicidade fazendo uso das drogas, sendo que é algo bem ilusório, um prazer efêmero. Uma pessoa viciada, nós podemos dizer que é feliz, que é livre? Não, claro que não. Pois onde ela vai, ela carrega consigo a sua prisão, que é o vício. Então, a felicidade tem definições diferentes para um materialista e para um espiritualista. Vamos falar um pouquinho dos filósofos. Para Diógenes, felicidade é não ter nada. O ideal é ser despido de tudo. E ele vivia dentro de um barril. Então, 3 passagens da vida dele que são interessantes, as coisas que aconteceram. E ele usava sempre uma concha assim para pegar uma água num poço. Até que um dia ele viu uma pessoa que estava tomando água só com as mãos, não tinha uma concha. Ele falou: então é um luxo isso que eu estou usando. Acabou jogando fora e usou as mãos como conchas. E certa vez o Alexandre o Grande chegou na frente dele e falou: filósofo, eu vou te dar muito ouro para você ser meu professor, bastante dinheiro. Aí ele falou assim: eu só peço uma coisa para você, sai um pouquinho da frente que você está atrapalhando o sol que está chegando em mim. Assim. A única coisa que ele queria era isso. Né? O Diógenes é famoso pelo fato daquela lanterna, que ele saiu com uma lanterna procurando uma pessoa honesta e não conseguia encontrar. Então a felicidade para os estoicos, para o estoicismo, é não se importar com nada, enfrentar a dor física sem queixume. Nós somos felizes quando estamos preparados para suportar a dor física e a dor moral também. Agora, para os epicuristas, eles sentam no prazer. Só que eles foram mal interpretados. Achava-se que prazer é entendido como uma luxúria, um prazer material, né? Sensualidade não é nada disso. O Epicuro, ele falava no prazer que a gente encontra na prática das virtudes, na cultura do espírito. Então a palavra foi mal interpretada, até hoje é usada erroneamente. É confundido com hedonismo. Hedonismo, sim, que é prazer na luxúria, na sensualidade. Para Sócrates, é feliz quem tem liberdade para pensar. Quando o carcereiro chegou para ele, que estava preso, e propôs uma fuga, ele respondeu assim: já sou livre, sei pensar. Então, Sócrates pregava que a liberdade de pensar é inalienável. Nós vamos ver que no livro dos Espíritos, os Espíritos falam sobre isso também, sobre o pensamento. Então, para Sócrates, não é possível ser feliz também sem ser ético. Se a pessoa não é ética, não é feliz. Ele pregava a imortalidade da alma e uma doutrina ética. Falava para os jovens: não aceitem a tirania. Ele foi obrigado a tomar cicuta por causa disso. Esse foi um dos motivos. Então, resumindo, Sócrates apregoava um passo para ser feliz, que é a liberdade de pensar. Como o budismo vê a felicidade? Para os budistas, é feliz aquele que supera as paixões, os desejos. Já o Eclesiastes do Velho Testamento pontifica que a felicidade não é deste mundo. Sim, mas podemos dizer que começa neste mundo. Né? Isso que fala o guru indiano Paramhansa Yogananda, um livro que chama Como Ser Feliz o Tempo Todo. Vou ler para vocês uns trechinhos. É um livro curto, ele tem um jeito diferente de falar, vocês vão ver, um estilo bem diferente.
Vou ler só alguns trechinhos que me chamaram a atenção. Muita coisa que ele fala bate com o Espiritismo. Ele falou assim: buscar a felicidade fora de nós mesmos é como tentar agarrar uma nuvem. A felicidade não é uma coisa, é um estado mental. Precisa ser vivida. Nem o poder mundano, nem os esquemas de ganhar dinheiro poderão jamais captar a felicidade. A felicidade só virá se primeiro formos interiormente felizes o tempo todo e lutarmos com todas as forças para eliminar as causas da infelicidade. Em outro momento ele fala: as coisas necessárias são poucas, ao passo que as supérfluas não têm fim. Para ser feliz e livre, considere apenas as suas necessidades. Pare de alimentar desejos sem conta e de perseguir o fogo fátuo da aventura enganosa. Quanto mais depender das coisas exteriores para a sua felicidade, menos felicidade experimentará. A felicidade pode ser assegurada pelo exercício do autocontrole, pelo cultivo de hábitos simples e pensamentos elevados. Ele também fala assim: quando os soldados dos maus pensamentos se juntarem para atacar a sua paz interior, desperte os guerreiros espirituais da luz, honestidade e autocontrole, e trave uma batalha renhida. Abre a porta da serenidade e avistará dentro de si o sol da alegria. Então devemos manter a planta da nossa felicidade bem regada com o nosso espírito de amor e serviço. Só somos felizes quando fazemos felizes os nossos semelhantes. Olha que palavras bonitas desse guru. Quem busca a felicidade deve guardar-se da influência dos maus hábitos que levam às más ações. Estas sempre geram a indigência, que corrói silenciosamente o corpo, a mente e a alma como um ácido causticante. Quem nasceu em situação desvantajosa deve resistir tenazmente à tentação da autopiedade. Lamentar a si próprio é diluir a capacidade interior de vencer. A felicidade tem seus alicerces no altar da compreensão e da polidez. Comporte-se bem e seja feliz, pois assim ajudará as pessoas à sua volta a ser felizes e bem comportadas. A pessoa torna-se um exemplo, um espelho. Então, o bom exemplo faz mais para modificar os outros do que exigências, raiva ou palavras. Em outro momento também, para Hansi Yogananda, ele diz que devemos deixar sempre que as boas lembranças dominem a nossa mente, ocupem a nossa mente. Elas têm que estar sempre presentes, têm que ficar sempre focado nisso. Não há quem não tenha uma boa recordação. Né? Então, essas boas lembranças nos ajudam a nos sentirmos felizes. Num determinado dia desse ano, lendo a Folha de São Paulo, eu me deparei com um artigo da Miriam Goldenberg, que eu gosto muito dela. É uma jornalista que costuma escrever bastante sobre velhice, processo de envelhecimento. Nesse artigo ela falou num outro assunto, falou das experiências pessoais dela e ela deu bons conselhos. Um artigo chamado Os Fascistas Saíram do Armário. Ela escreveu o seguinte: aprendi que comparação, culpa e cobrança excessiva dos outros, mas principalmente de mim mesma, são os piores venenos para a felicidade. Percebo que o que mais me ajuda a sobreviver é colocar o foco nos meus projetos de vida, escutar e cuidar de quem eu amo, enfrentar meus medos e insegurança, respeitar meus limites, dizer não e ter a coragem de ser eu mesma. Vou até repetir. Achei muito bom os conselhos dela. Então aprendi que comparação, culpa e cobrança excessiva dos outros, mas principalmente de mim mesma, são os piores venenos para a felicidade. Percebo que o que mais me ajuda a sobreviver é colocar o foco nos meus projetos de vida, escutar e cuidar de quem eu amo, enfrentar meus medos e insegurança, respeitar meus limites, dizer não e ter a coragem de ser eu mesma. E no Livro dos Espíritos, nós vemos algumas coisas sobre esse assunto felicidade. Uma pergunta é o seguinte: o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Eles respondem assim: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz
quanto se pode ser na terra. Uma outra pergunta. Concebe-se que o homem seja feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Eles respondem assim: o homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência num plano grosseiro. Eis um trechinho de uma resposta a uma outra questão que fizeram. Eles falam assim: se remontarmos pouco a pouco a origem do que chamamos infelicidades terrenas, veremos a estas, na sua maioria, como a consequência de um primeiro desvio do caminho certo. Em virtude desse desvio inicial, entramos num mau caminho e, de consequência, caímos, afinal, na desgraça. Uma resposta a uma outra pergunta sobre o supérfluo e o necessário. Os Espíritos falam o seguinte: o homem sensato, para ser feliz, olha para baixo e jamais para os que lhe estão acima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Uma outra resposta sobre esse mesmo assunto. O homem não é verdadeiro desgraçado, senão quando sente a falta daquilo que lhe é necessário para a vida e a saúde do corpo. Essa privação talvez seja consequência de sua própria falta, então ele só deve queixar-se de si mesmo. Se a falta fosse de outro, a responsabilidade caberia a quem a tivesse causado. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos um trechinho, em determinado capítulo, que fala sobre a felicidade. A mensagem de um espírito. Esse espírito assina assim, Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Ele fala assim: Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Entretanto, tendes razão afirmando que a felicidade está destinada ao homem nesse mundo, se a procurais não nos prazeres materiais, mas no bem. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, em vossa sociedade, não é preciso, para seres cristão, nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Vou reler esse trechinho, que achei muito bom. Então, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Entretanto, tendes razão afirmando que a felicidade está destinada ao homem neste mundo, se a procurais não nos prazeres materiais, mas no bem. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, em vossa sociedade, não é preciso, para seres cristão, nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Tem um autor espírita que escreveu um livro só sobre esse assunto, que chama Felicidade Sem Culpa, que é o Adenauer Novaes. Adenauer, ele é um psicólogo de Salvador que costuma viajar pelo Brasil todo, dando palestras, organizando seminários. Ele escreve muitos livros. Né? Então, num determinado capítulo desse livro, Felicidade Sem Culpa, ele apresenta as características de uma pessoa espiritualizada e feliz. Apresenta 34 características. E vou citar algumas, vamos ver se vocês concordam com ele. Então, feliz é uma pessoa que ama e sabe amar. Possui pensamento flexível, sendo capaz de mudar de ideia quando outra que não a sua lhe parecer melhor. Tem facilidade de compreender e aceitar as diferentes individualidades na riqueza de sua diversidade. Cultiva a amizade, a estima, a beleza, a devoção, o conhecimento, a seriedade em tudo o que faz, a alegria nas relações, a simplicidade em viver, o perdão e a amorosidade com as pessoas.
Não deixe escapar a oportunidade de favorecer a paz de alguém. Possui a capacidade de adaptar-se com êxito ao ambiente que a cerca, aceitando as tensões, os papéis, os valores e padrões de conduta inerentes à cultura em que vive. Satisfaz naturalmente suas necessidades básicas de segurança, de filiação e identificação, mantendo normalmente estreitas relações de amor e prestígio e, por último, de liberdade responsável. O Adenauer, ele bolou uma oração que ele colocou nesse livro dele, eu achei genial, que é a oração da felicidade. Ele fala assim: Senhor, permita-me ser feliz mesmo diante de minha própria ignorância e superando as condições adversas em que renasci. Deixa-me, enquanto busco sair de meus equívocos, sentir alegria e viver com determinação, confiante na sua misericórdia. Consinta-me, enquanto ajudo o meu próximo, tão sofredor quanto eu, perceber a vitalidade nas coisas e a grandeza da vida. Encoraja-me para que, mesmo na dor ou no sofrimento, na luta diária pela minha subsistência, eu viva com coragem e consciência de minhas limitações, buscando superá-las com harmonia. Deixa-me levar aos outros a felicidade de que sou portador e a certeza de que minha força vem de nossa íntima e perene ligação. Conceda-me a ventura de, tanto quanto enxugar a lágrima, também entender o sentimento que a fez surgir, transformando-o no amor que traz a felicidade. Incentiva-me a alcançar a felicidade possível, disseminando-a por onde passar, a serviço do seu infinito amor. Permita-me continuar, dono de meu destino, com a capacidade de administrar minha liberdade a serviço da construção de um mundo melhor. Outro autor espírita tem um livro pequeno, assim, de bolso, só sobre esse assunto, felicidade, é o livro Sempre Alegre, de Lourival Lopes. Ele dá uns bons conselhos assim. Vou ler para vocês uns trechinhos. Então, alegra-te por teres Deus. Vigia os teus pensamentos. Põe os bons no lugar dos maus, os bons pensamentos no lugar dos maus, os realizadores nos inertes e os sábios nos dos ignorantes. Ama a ti e aos outros, exercita as tuas divinas energias e sente o gosto da felicidade. Descobre-te. Descobrir-se é a maior alegria que um ser humano pode ter. Não deixes a tua felicidade em mãos alheias. Nunca digas que não podes ser alegre porque não te tratam bem, que não podes ter paz porque não te dão liberdade, que não podes ter ânimo porque não compreendem os teus problemas, que não podes ser operoso porque não te dão os meios de agir. Os outros não são os donos da tua felicidade. A felicidade é obra tua, pois tudo está sujeito ao teu exame e aceitação. És tu mesmo que a crias ao pensar e agir. Faze-te feliz. Usa as ferramentas da alegria, da paz e do progresso que estão em tuas próprias mãos e toma as rédeas da tua felicidade. A felicidade de amanhã está nas tuas mãos hoje. Então, num outro livro espírita, encontrei também uma mensagem sobre esse assunto, felicidade, que é Os Sinais de Rumo, psicografia de Chico Xavier, mensagem de André Luiz. Sempre feliz. Procure compreender as dificuldades do próximo. Não conserve ressentimentos. Desculpe ofensas, sejam quais sejam, colocando os assuntos desagradáveis no esquecimento. Trabalhe quanto puder, tornando-te útil quanto possível. Mobilize o tempo de que disponha no serviço aos semelhantes. Adote a simplicidade por clima de paz. Continue aprendendo sempre. Esqueça você mesmo criando alegria para os outros. Vive em paz com a própria consciência e deixe que os companheiros vivam a existência deles próprios. Cultive a paciência sem ansiedade e, procedendo com semelhantes, como estima que com você procedam. Estará sempre no caminho da verdadeira felicidade. Vou reler para vocês essa mensagem. Sempre feliz. Procure compreender as dificuldades do próximo. Não conserve ressentimentos. Desculpe ofensas, sejam quais sejam, colocando os assuntos desagradáveis no esquecimento.
Trabalhe quanto puder, tornando-te útil quanto possível. Mobilize o tempo de que disponha no serviço aos semelhantes. Adote a simplicidade por clima de paz. Continue aprendendo sempre. Esqueça você mesmo, criando alegria para os outros. Viva em paz com a própria consciência e deixe que os companheiros vivam a existência deles próprios. Isso que é bem importante. Vive em paz com a própria consciência e deixe que os companheiros vivam a existência deles próprios. Cultive a paciência sem ansiedade e procedendo com semelhantes, como estima que com você procedam. Estará sempre no caminho da verdadeira felicidade. Outro livro espírita que eu encontrei é o Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Tem um capítulo sobre felicidade. Ele fala assim: para ser feliz, basta entender que a felicidade dos outros é também a nossa felicidade. Porque todos somos filhos de Deus, estamos todos sob a proteção divina e formamos um único rebanho, do qual, conforme as afirmações evangélicas, nenhuma ovelha se perderá. No outro trecho ele fala assim: felicidade não é simplesmente a realização de todos os nossos desejos, é antes a noção de que podemos nos satisfazer com nossas reais possibilidades. Consideramos que o trabalho interior que produz felicidade não é, obviamente, meta de uma curta etapa, mas um longo processo que levará a muitas existências através da eternidade, nas muitas moradas da casa do Pai. Veja a minha conclusão pessoal sobre esse assunto felicidade. Felicidade é um estado de espírito. Posso interpretar um acontecimento como alegre e para uma outra pessoa ele não significar nada. O que é viver em estado de alegria? É ter consciência de que ele independe de exteriorizações e se pauta na conduta calma e tranquila. É mais do que ter bens, é viver de forma consciente, sem se guiar por padrões exteriores de felicidade. É preciso sentir uma alegria interior, ter um equilíbrio interior, mesmo diante das adversidades. Felicidade é um intenso trabalho interior de autoconhecimento e busca de equilíbrio. Para nos sentirmos realmente felizes, precisamos estar sintonizados com Deus e ter fé. Sem obedecer ordens de como devemos ser felizes, precisamos entrar em contato com o que é verdadeiro para nós, fazendo nossas escolhas. Um jeito de ser feliz, buscar o crescimento e lutar pelo bem-estar comum. Nunca encontraremos a verdadeira felicidade enquanto, por exemplo, a inveja, o ódio, o ciúme e outros sentimentos mesquinhos corroerem a nossa alma. É preciso extirpar do coração esses sentimentos negativos, que são vícios, maus hábitos milenares nossos. Nos livrarmos de que jeito? Uma maneira é orando, pedindo a Deus com vontade mesmo, para que Ele nos ajude a retirar esses males da alma. Isso nos ajuda a alcançar a felicidade. Felicidade ainda é relativa, né? Como vemos no Livro dos Espíritos. Pois estamos num mundo de provas e expiações, saímos do mundo primitivo faz pouco tempo. Podemos dizer que o Espiritismo nos dá dicas para a conquista moral, pistas de como superarmos os medos que residem em nós. O Espiritismo afirma que conseguiremos a felicidade se seguirmos os preceitos de Jesus, que nos trouxe a terapêutica do amor, que nos mostra como vencer as más inclinações. Devemos sempre dizer: eu me exijo ser melhor do que sou. Nunca nos esqueçamos disso. Essa frase é muito boa, né? Eu me exijo ser melhor do que sou. Então, a doutrina espírita e também o Evangelho de Jesus mostram-nos que só é feliz quem ama, quem trabalha a vida interior. Somente aquele que abraça a justiça está sempre de mãos dadas com a ética. Felicidade é um estado de espírito, de emoção, e ter a consciência tranquila, o coração pacificado e o caráter reto. Alguns anos atrás, eu tinha um jornal que eu formei em São José do Rio Pardo, que chamava Opinião Espírita. Aí, certa vez, eu fiz uma entrevista com o Divaldo Pereira Franco.
muitas perguntas que eu fiz é como ele vê a felicidade. Aí ele me deu uma resposta muito boa, vou ler para vocês. E pronto, sim. Muito se confunde felicidade com satisfação dos desejos, com aquisições sensoriais, com prazeres. Certamente essas alegrias ajudam o indivíduo a viver bem, mas são transitórias, mudam de aspecto e de conteúdo a cada momento. A felicidade é um estado interior de harmonia e bem-estar que independe do que se tem, do que se anela, alicerçada no que se é. Enquanto as sensações do prazer excitam e amolentam, a felicidade tranquiliza e estimula ao avanço, ao trabalho de autoaprimoramento. Dentro da relatividade do mundo em que vivemos, podemos dizer que a felicidade pode ser conquistada neste mundo por meio dos pensamentos elevados, das palavras nobres que são expressas e dos atos corretos. Eu vou reler para vocês. Então, muito se confunde felicidade com satisfação dos desejos, com aquisições sensoriais, com prazeres. Certamente essas alegrias ajudam o indivíduo a viver melhor, a viver bem, mas são transitórias, mudam de aspecto e de conteúdo a cada momento. A felicidade é um estado interior de harmonia e bem-estar, que independe do que se tem, do que se anela, alicerçada no que se é. Enquanto as sensações do prazer excitam e amolentam, a felicidade tranquiliza e estimula ao avanço, ao trabalho de autoaprimoramento. Dentro da relatividade do mundo em que vivemos, podemos dizer que a felicidade pode ser conquistada neste mundo por meio dos pensamentos elevados, das palavras nobres que são expressas e dos atos corretos. Certa vez uma mulher estava diante de uma feira procurando alguma coisa no chão, já fazia algum tempo que ela estava procurando. Outras pessoas notaram isso e, por mimetismo, começaram a também procurar alguma coisa. Aí um perguntou para ela: o que a senhora está procurando? A senhora perdeu alguma coisa? Ela falou: eu perdi uma agulha. Aí falaram para ela: mas tem tanto bazar aqui, a senhora pode comprar outra, é baratinho. Ela falou: não, é que a agulha que eu perdi é uma agulha de ouro. Aí muita gente escutou e começou a procurar também. Ficaram horas ali procurando essa agulha e nada, né? E num certo momento uma pessoa perguntou para ela: a senhora tem certeza que perdeu aqui essa agulha? Ela falou: não, eu perdi na minha casa. Falou: então nós estamos aqui perdendo tempo procurando. Por que a senhora não falou logo, perdeu em casa? Ela falou: vocês procuram a felicidade sempre fora. Tem que procurar dentro de vocês. Então, livros que eu indico a vocês, que eu pesquisei para esta palestra, são Felicidade Sem Culpa, do psicólogo Adenauer Novaes, Como Ser Feliz o Tempo Todo, que é do guru Paramhansa Yogananda, Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, e o livro de bolso Sempre Alegre, de Lourival Lopes, e o Conversa sobre Fé e Ciência, do Frei Beto e Marcelo Gleiser, e um diálogo dos dois com um mediador. Essas duas historinhas sobre felicidade, que eu falei no começo e essa agora, foram contadas pelo Frei Beto neste livro. Um filme que eu indico chama-se A Felicidade Não Se Compra, de Frank Capra, com James Stewart e Donna Reed, que é a história de um homem que ele era feliz e não sabia. Ele não se valorizava. Ele fazia assim, a diferença na vida das outras pessoas, mas ele não percebia isso, não percebia que ele era importante na vida de muita gente. No momento em que ele passou a tomar consciência disso, ele se conscientizou de que ele era feliz, sim. Então, boa noite a todos, obrigado, bom ano, em janeiro estamos de volta. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês.